abraço a você do Usando a Bíblia. Seja bem-vindo aqui ao nosso encontro. Hoje eu queria no nosso encontro falar um assunto que é um assunto muito perguntado no meio cristão. Jesus aboliu a lei na cruz? O que diz a Bíblia? Interessante que é usado um texto na Bíblia que se encontra em Efésios capítulo 2, verso 15, para dizer que Jesus aboliu a lei na cruz, que é o texto que diz assim, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenâncias, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo paz. Então esse texto é usado para dizer que Jesus aboliu a lei na cruz. E não precisa se mais guardar mandamento. Mas será que aqui está falando dos 10 mandamentos? Não. Aqui está falando em ordenança. Ou seja, de Jesus para frente não precisou mais matar cordeirinho. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. O ser humano passou a partir do momento a ter acesso ao santuário celestial, à salvação, porque Deus ia ser o intercessor, Jesus Cristo. E aqui está falando de ordenança. Estava mudando o sistema pedagógico. Em João 1,29, Jesus disse, João Batista, eis aqui o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Se aqui estivesse falando dos 10 mandamentos, nós teríamos um problema no capítulo 6, verso 2. No capítulo 6, verso 2, o mesmo apóstolo Paulo fala assim, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Está vendo? Aqui não está falando dos 10 mandamentos. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Quando você vai em 1 João capítulo 3, verso 4, anota esse texto aí, diz assim, o pecado é transgressão da lei. Isso você vê também em Romanos capítulo 4, verso 15, e Romanos capítulo 7, verso 7. Pecado é transgressão da lei. Aí você vai lá para o livro de Romanos, no capítulo 5, verso 13, diz assim, porque até o regime da lei havia pecado do mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então por que Jesus morreu pelo nosso pecado? Era simplesmente abolir. Ele não precisava morrer. Outra coisa, Jesus não queria morrer. Quando você vai no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 42, fala assim, dizendo, lá no Getsemane, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, faça-se a tua vontade. Sim, a tua. Então Jesus não queria morrer. Mas por ele não poder mexer na lei, foi ao contrário. Por ele não poder mexer na lei, Romanos 5,13 fala que a lei é imutável, Salmo 119, versos 96 fala, é que ele morreu, mas ele não queria morrer. Ele pagou o preço que eu e você e nenhum anjo pode pagar. Mas por ele não poder, foi ao contrário, por ele não mexer na lei, é que ele teve que pagar o preço. Quando Jesus morre na cruz, se cumpre 2 textos interessantes. Um deles é o Salmo 85, verso 10, que se abraçou a justiça e a paz. E o outro em Isaías 42, verso 21, que fala assim, pois foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Então, para fazer-a gloriosa, para mostrar que foi escrita pelo dedo dele e ninguém pode mexer, porque ele não pôde mexer na lei, é que ele morreu, porque a lei pedia, um culpado. E qual é o papel da lei? O papel da lei é como um espelho. Ela não salva, mas ela te mostra a sujeira, como o espelho mostra. Ela não lava e ela te leva para a água, como a água no mundo espiritual é Jesus. Entendeu? Para limpar o nosso pecado, só em Cristo Jesus. Agora, a lei não tem o poder de perdoar. Quando você vai em Gálatas capítulo 3, verso 4, diz que a lei nos serviu de aio, como no Antigo Testamento. A palavra aio vem da palavra grega paidagogos, da onde saiu a palavra pedagogo, que significa instrução. Ela nos instrui para o verdadeiro Deus, ela nos leva para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, ela não foi abolida. Ela não foi abolida. Mateus 5,17 diz que antes que o céu e a terra passem, nenhum tio e nenhum jota será tirado da lei. Isso que a gente precisa entender. Tá bom? Querido, que Deus te abençoe. Estude a Bíblia Sagrada. Use a Bíblia, que é o lema do nosso programa. Acompanhe os nossos programas. Divida com as outras pessoas aí para a gente poder estudar junto, porque aqui contém a vida eterna. Querido, um grande abraço no coração, um beijo no coração.
Tá bom? Obrigado por você nos acompanhar. Até o nosso próximo encontro.